só para a gente dar uma continuidade aqui, onde nós paramos com os dados do ciclo detalhado, né? Eu expliquei as tabelas anteriormente, mas o importante é a gente pegar agora qual é o nosso alvo, né? E entender como vai funcionar. Inicialmente aqui, dentro do tempo de ciclo, eu marquei aqui o ciclo, né, onde nós vamos analisar. Existem várias formas de eu fazer isso, né, e a aplicação do decil é uma muito importante aqui, é uma estratégia de estatística, né, muito importante, uma metodologia, que vai dividir em 10 partes iguais e onde nós vamos isolar aí as primeiras, né. O que a gente pode fazer aqui dentro do Excel? Eu vou liberar alguns macros, né, para explicar para vocês como funciona. E aí você pode aplicar ele, né? Então, existe marcos para tempos, existe marcos para dados de conta flutuante, decimais, existe marcos para tudo, né? Então, assim, eu vou liberando um por um a partir do momento que a nossa análise for evoluindo. Como é que você faz aqui no Excel? Você vem em opção Excel, no menu aqui em cima, o arquivo, opções, e dentro de personalizar pasta de opções, você vai procurar aqui o desenvolvedor e colocar ela pro lado de cá. Eu já tenho a minha aqui, ó. É isso aqui que você faz, ó. Ela tá de cá a minha. Então você pode habilitar ela e aí ela vai aparecer aqui diretamente no seu menu superior. E aqui que é a ideia? É aplicar o macro pro ciclo, né? Então, inicialmente, o que nós vamos pensar? Se eu aplicar o macro do Decil para o ciclo inteiro, ele vai pegar todos os meus registros, né? Então ele vai pegar aqui todos os meus registros. E é uma ideia que, se tiver algum tempo de ciclo, né? Ela são 55 mil ciclos. Se tiver um tempo de ciclo para ele separar, ele vai ignorar as filtragens ali, né? Então o que é a ideia primeiro? Vamos trabalhar com uma filtragem. Então, assim, porque aí você tem um objetivo. Então, eu vou pegar aqui os dados do ciclo, vou selecionar o cabeçalho e vou colocar um filtro aqui para a gente poder ir trabalhando. O primeiro item que eu vou trazer aqui vou pegar o material. O material, vamos trabalhar só com minério. Não, vamos pegar a especificação do material, minério. E vamos pegar o material, vamos pegar o minério para pulmão. Deixa eu ver quantas linhas aqui. São poucas linhas, já dá para a gente entender. Vamos pegar uma outra então, lote minério. Não, também ainda está pouca linha. Forro minério. Então, já que tem poucas linhas, vamos trabalhar com todos. Então agora nós estamos com todas as linhas de minério. Então vamos identificar o tempo de ciclo do minério. O que é importante aqui? Depois a gente leva para a tabela dinâmica e pode organizar o filtro com minério, né? E aí a gente organiza por material, por frota e ver os tempos de ciclo para a gente poder analisar. Mas o mais importante aqui agora é entender o desenvolvedor, né? O desenvolvedor, o módulo aqui do Excel, você pode aplicar, criar um macro, né? E a gente vai usar esse macro primeiro com Visual Basic. E aqui onde que você tem, ele vai abrir essa janelinha, né? Para você poder aplicar o macro. Então você vai clicar aqui na planilha 1, é a mesma planilha que a gente está aqui, que chama dados. Você pode aplicar em outras depois também. Nesse caso eu vou clicar com o botão direito e eu vou inserir um módulo. Ó. Então ele abriu uma opção de código para mim. Eu tenho um código aqui que eu vou colocar ele aqui, vou liberar ele para vocês. Eu já fiz esse código, já estudei ele. Então eu vou explicar ele passo a passo para vocês. Ó. Então é uma função não, um método, né? Que ele calcula os descidos do ciclo. Ele vai pegar qual que é o nome da sua planilha, então você tem que pegar a planilha aqui, ó, estava planilha 1, né, eu coloquei dados, então define a planilha, ele identifica se tem a coluna ciclo, ele verifica se a coluna de ciclo, o ciclo já existe, e aí ele transforma a coluna de ciclo para segundos. Por quê? Porque a coluna ciclo, ela está aqui em tempo, né? Ela está aqui em hora, minuto, e segundo. Se fosse, porque é uma questão do tempo aqui, se fosse um estilo de formatação, se a gente fosse pensar nisso, ele seria esse aqui, ó, 37 mais 30, 55, porque o 37 aqui, ele deixa aumentar o número de horas acima
do padrão, né. Então sempre selecionar isso aqui para formatação. A gente nem precisa formatar nesse caso aqui não, mas essa que é a ideia aqui dele. Ele vai pegar isso aqui, ele vai transformar em segundos, vou dividir por 60. Então, vai falar, e aí ele vai definir a coluna desse ciclo, e aí ele vai pegar e categorizar os itens de acordo com em 10 intervalos, né? Lá ele está fazendo aqui a questão de o intervalo. Ele vai pegar agora, converter os tempos de segundos e armazena em uma matriz, calcula os decils com base em segundos, ó. Olha lá, ele coloca o valor de segundos na coluna ao lado, para você ver os segundos, e a gente classifica a coluna decil baseada em segundos, ó. Então tudo isso aqui é um códigozinho de programação, né? Tá em Visual Basic, mas ele executa aquela função. Eu vou rodar ele aqui, ó, pra você ver que ele rodou certinho. Se ele tivesse dado algum problema, ele ia marcar onde que ele parou. E aqui eu vou salvar ele. Salvar. Tipo de arquivo. A gente vai salvar ele como pasta de trabalho sem marca. Não tem problema não. Ó, o que ele já fez aqui? Ele criou a coluna ciclos segundos e definiu aqui o decil. Ó. Então, se você ver aqui, eu vou colocar por decil, ó, ele separou todos esses segundos, esses tempos aqui na parte 1, todos os outros na parte 2, todos os outros na parte 3. Só que aqui ele está filtrando por material, né? Porque nós especificamos aqui antes, né? Nós queremos filtrado apenas o material, especificação do material, ó, minério. Ó. Então, o que a gente pode fazer agora para entender esses dados? Primeira coisa, eu vou selecionar aqui tudo, mas eu não precisaria também, eu poderia vir aqui em inserir, tabela dinâmica, ó. Vou criar uma tabela dinâmica com esses dados, vou chamar ele de relatório. Aqui no relatório, o que é a primeira ideia que eu vou fazer? Eu vou trazer os dados de ciclosegundos, ó. Vou colocar aqui a nossa... A gente pode selecionar antes por material, que a gente tinha pensado, ó. E vou colocar aqui o material como linha e vou colocar aqui a frota do material de transporte aqui. E aqui, ó, eu vou vir e colocar uma média. Então, essa aqui é a média de segundos. Dá para formatar bonitinho aqui também, né? Pode vir aqui, formatar bonitinho. Então, ó, deixei só 2 casas. Né? Se eu quiser tirar as 2 casas aqui também pode, mas como está decimal, eu deixei 2 casas para trabalhar num padrão. E aí, com média, eu vou entender agora a questão do decil, né? Ó. Então, aqui em decil, ó, decil. Se eu pegar o filtro aqui dele, o que é a ideia do decil? Ele dividiu em 10 partes iguais. O que eu posso fazer aqui? Eu posso tirar a primeira parte e a última, que a primeira são os mais baixos e a última são mais do que o dobro, né? Mais acima de 50%. Vou estar explicando essa análise do decil. Então, por exemplo, se eu tirar o 1 e tirar o 10 aqui, eu tenho meu tempo em segundos. Ó. Então, eu já tenho minha análise de dados certinho. Ó. O tipo de material, qual que é a média em segundos do ciclo que está tendo ali. E isso aqui que é a aplicação da qualidade de dados de decil, né? Eu posso fazer outra coisa. Vamos ver quantos itens... Eu selecionei a tabela, coloquei ela aqui embaixo de novo. Quantos itens que nós temos na 1, na 2, na 3 e na 4. Ó, decil aqui agora, eu vou pegar todos, vou contar, vou remover esse campo, vou trazer ele aqui para baixo. Então, a configuração eu vou por contagem. Então, olha só. Se eu pegar aqui o decil, ó, eu tenho quantas quantidades de itens que eu tenho em cada decil, e eu vou pegar o ciclo, contagem. Então, olha para você ver, dividiu todas as partes iguais, né? Ou muito perto, né? Ó, ele agrupou elas, né? Então, para eu saber, por exemplo, quantos que tem quantos itens que tem no decil 1, quantos itens tem no decil 2, quantos itens tem no decil 3, então ele já separou para mim, ó. Então é onde que nós tiramos aqui a parte dos itens que são referentes ao decil 1 e 10,
que são o primeiro e o zero. Vou explicar agora na apresentação como funciona isso, né? Qual que é a ideia. E aqui a gente teria a média geral em segundos, né? Então essa que seria a ideia.